Você sabia que um alimento que muitos de nós, ao longo da vida, aprendemos a considerar saudável, um verdadeiro aliado do coração, pode na verdade estar trabalhando contra você, silenciosamente, dia após dia. Aqueles pequenos e crocantes companheiros que muitas vezes escolhemos como um lanche rápido ou um complemento nutritivo para a dieta. Podem esconder um segredo amargo, especialmente para nós que já passamos dos 60, é uma realidade dolorosa pensar que, mesmo com toda a nossa dedicação em comer melhor, em buscar uma vida mais longa e com mais qualidade, podemos estar, sem querer, sabotando a saúde do nosso órgão mais vital. Muitos de vocês se esforçam. Eu sei, tentam seguir as recomendações. Procuram por opções mais saudáveis no supermercado. Mas a indústria alimentar é mestre em disfarces. E é exatamente sobre um desses disfarces que quero falar hoje. Algo que está tão enraizado em nossos hábitos que mal questionamos. A verdade é que não são as nozes em si que são as vilãs, mas sim a forma como algumas delas chegam até a sua mesa. E o pior é que essa forma pode estar causando danos invisíveis ao seu coração, sem que você perceba. Neste vídeo, vamos desvendar essa questão de uma vez por todas. Vou te mostrar exatamente quais são essas nozes problemáticas, como identificá-las e, mais importante, como você pode proteger seu coração com escolhas simples e eficazes. Prepare-se, porque o que vou revelar pode realmente mudar a sua forma de se cuidar e te dar uma nova perspectiva sobre a sua saúde. Fique comigo até o final, pois o que vou revelar pode realmente mudar a sua forma de se cuidar e te dar uma nova perspectiva sobre a sua saúde. Agora, vamos mergulhar de cabeça no primeiro tipo de noz que você precisa parar de comer, ou, pelo menos, consumir com extrema cautela. Se a saúde do seu coração é uma prioridade, estou falando dos amendoins e outras oleaginosas altamente processadas, especialmente aqueles torrados em óleos vegetais de baixa qualidade e carregados de sal. É fácil cair na tentação deles. Não é? Eles são crocantes, saborosos e estão por toda parte, desde as prateleiras dos supermercados até os petiscos servidos em encontros com amigos. Mas por trás dessa conveniência e sabor, esconde-se uma ameaça significativa para o seu sistema cardiovascular, principalmente para nós, que estamos na melhor idade. Pense comigo, por um instante, naquele pacote de amendoim salgado que você compra para o lanche da tarde, ou para acompanhar um momento de lazer, ou nas misturas de nuts variadas que prometem energia, mas que, ao olhar o rótulo com atenção, revelam uma lista de ingredientes que não são nada amigáveis ao coração. O problema principal aqui é o excesso de sódio. Nós, com mais de 60 anos, já temos uma tendência natural a ter a pressão arterial mais elevada. Nosso corpo não lida com o sal da mesma forma que um corpo mais jovem. O sódio em excesso é um inimigo declarado do coração e dos vasos sanguíneos. Ele faz com que nosso corpo retenha mais líquidos, o que aumenta o volume de sangue circulando e, consequentemente, a pressão sobre as paredes das artérias. Com o tempo, essa pressão constante danifica os vasos, tornando-os mais rígidos e estreitos, o que é um fator de risco enorme para derrames, ataques cardíacos e insuficiência cardíaca. E não é só o sal. Muitos desses produtos são torrados em óleos vegetais processados, como o óleo de soja, girassol ou canola, que são ricos em ômega 6, embora o ômega 6 seja essencial. O desequilíbrio entre ele e o ômega 3, que é anti-inflamatório, pode levar a um estado de inflamação crônica no corpo. E a inflamação, meus amigos,
É um dos principais motores de todas as doenças crônicas, incluindo as doenças cardíacas, esses óleos, quando submetidos a altas temperaturas no processo de torra. Podem oxidar e até formar gorduras trans, que são extremamente prejudiciais. As gorduras trans aumentam o colesterol LDL, conhecido como colesterol ruim, e diminuem o colesterol HDL. O colesterol bom, uma combinação perfeita para o entupimento das artérias. Imaginem a Dona Maria, uma vizinha querida, que sempre teve o hábito de beliscar um punhadinho de amendoim salgado enquanto via sua novela. Ela sempre foi ativa, tentava se alimentar bem, mas a pressão arterial dela vivia nas alturas, sem que ela soubesse exatamente o porquê. Depois de uma consulta com o médico, ele a questionou sobre cada detalhe da sua alimentação. E o amendoim salgado, que ela considerava inofensivo, veio à tona como um dos maiores culpados pelo excesso de sódio na dieta dela. Pequenas escolhas que parecem inocentes podem ter grandes impactos na nossa saúde a longo prazo. Então, o que podemos fazer? A boa notícia é que não precisamos abrir mão das nozes. O segredo está em fazer escolhas inteligentes. Procure por nozes e amendoins crus, sem sal, ou torrados a seco, sem adição de óleos, melhor ainda. Se você tiver um tempinho, compre os crus e torre-os você mesmo em casa, no forno ou na air fryer, sem nenhuma gota de óleo ou sal. Assim, você tem controle total sobre o que está consumindo e garante que estará oferecendo ao seu coração apenas o que ele merece, nutrientes puros e benéficos. É uma pequena mudança que pode trazer um benefício gigantesco. Ao reduzir o sódio e as gorduras inflamatórias, você ajuda seu coração a trabalhar de forma mais eficiente. Diminui o risco de pressão alta e protege suas artérias. Isso não é apenas sobre adicionar anos à sua vida, mas adicionar vida aos seus anos, com mais energia, mais clareza mental e a liberdade de aproveitar cada momento sem a preocupação constante com a sua saúde. É fácil cair na tentação do salgadinho e crocante. Não é, mas há outro vilão disfarçado que muitos de vocês nem imaginam que esteja na categoria de nós problemática. Falamos sobre o salgado. E agora, meus amigos, é hora de conversarmos sobre o doce. E não estou falando apenas daquele bombom ocasional, mas sim das nozes açucaradas, caramelizadas, confeitadas ou aquelas que vêm em barras de cereais e granolas que prometem saúde, mas entregam uma carga excessiva de açúcares e gorduras ruins. Imagine a alegria de comer uma castanha de caju caramelizada ou um amendoim coberto de chocolate. Aquele crocante agridoce que parece uma delícia inofensiva. O problema é que o açúcar, especialmente o açúcar adicionado e os xaropes de milho de alta frutose, é um inimigo silencioso do coração. Não é apenas uma questão de peso. O consumo excessivo de açúcar pode levar à inflamação crônica, disfunção endotelial, que é quando as células que revestem seus vasos sanguíneos não funcionam corretamente, e ao aumento dos triglicerídeos, um tipo de gordura no sangue que contribui para o endurecimento das artérias, para nós, que estamos acima dos 60. Nosso metabolismo já não é o mesmo. A capacidade do corpo de processar açúcares diminui, tornando-nos mais suscetíveis a picos de glicose no sangue, que podem danificar as artérias ao longo do tempo, aumentando o risco de diabetes tipo 2 e, consequentemente, de doenças cardíacas. Pensem nas famosas barras de cereais, que são vendidas como a opção perfeita para um lanche saudável e rápido. Muitas delas contêm uma quantidade surpreendente de açúcares adicionados, disfarçados sob nomes como xarope de glicose, xarope de malte, dextrose ou até mesmo mel em excesso, além do açúcar.
É comum que essas barras e granolas usem óleos vegetais de baixa qualidade, como os que mencionei anteriormente, contribuindo ainda mais para a inflamação e o desequilíbrio de gorduras no seu corpo. É uma combinação perigosa que, consumida regularmente, pode sobrecarregar seu coração e sistema metabólico. Vejamos o caso do seu João. Ele era um homem que sempre se preocupou em se manter em forma e comia o que ele pensava ser saudável. Ele trocou o pão com manteiga no café da manhã por uma tigela de granola com frutas e iogurte. E no meio da tarde, uma barra de cereais para manter a energia. Seu João estava convencido de que estava fazendo a escolha certa. Mas, para a surpresa dele, seus exames mostraram triglicerídeos elevados e um começo de resistência à insulina. Foi só quando ele leu os rótulos com atenção, sob a orientação de uma nutricionista, que percebeu a quantidade absurda de açúcar escondida nos seus alimentos saudáveis, a granola e as barras de cereais, que ele consumia diariamente. Estavam sabotando a saúde do seu coração e seu metabolismo. Então, qual é a saída? Não precisamos viver sem doçura, mas sim com inteligência. Se você gosta de nozes e um toque doce, procure por opções naturais. Que tal um punhado de amêndoas cruas com algumas frutas secas, como passas ou damascos, sem açúcar adicionado? A doçura vem da própria fruta, e as nozes fornecem gorduras saudáveis e fibras. Ou, se você tem um tempinho, prepare sua própria granola em casa, controlando os ingredientes. Use aveia, sementes, um toque de mel ou xarope de bordo em pequena quantidade. E as nozes que você sabe que são boas para o seu coração, como amêndoas ou nozes pecan, torradas no forno sem óleo. Ao fazer essas trocas, você não apenas reduz a ingestão de açúcares prejudiciais, mas também aumenta a ingestão de fibras e gorduras boas, que ajudam a regular o açúcar no sangue e a manter seu coração saudável. Pense na diferença que isso faz, em vez de picos e quedas de energia. Você terá uma energia mais constante e duradoura, em vez de inflamação e risco de doenças. Você estará construindo uma base sólida para a saúde do seu coração. É sobre nutrir seu corpo com respeito e amor, escolhendo alimentos que realmente te apoiam na sua jornada de bem-estar. É uma jornada de descoberta, não é? E agora que desvendamos essas armadilhas escondidas no salgado e no doce, é hora de pensar em como podemos realmente proteger e nutrir nosso coração, olhando para uma categoria de nozes que é vendida como a perfeição da saúde, mas que esconde armadilhas para o seu coração, especialmente para nós, que já passamos dos 60. Estou falando das nozes vendidas como naturais ou torradas a seco, mas que, muitas vezes, são processadas com óleos de baixa qualidade ou em condições que comprometem seus benefícios. A promessa de natural ou torrado a seco pode ser sedutora, mas a realidade por trás de alguns desses produtos pode ser bem diferente, em muitos casos. Essas nozes são processadas em instalações industriais que utilizam métodos de torra em alta temperatura, às vezes com o auxílio de óleos vegetais refinados. Mesmo que não seja explicitamente declarado na embalagem, esses óleos, como os de girassol, soja, milho ou palma, quando aquecidos a temperaturas elevadas, podem oxidar e gerar compostos inflamatórios que são extremamente prejudiciais ao nosso sistema cardiovascular, mesmo que a quantidade de sal seja mínima ou inexistente. A forma como a noz foi tratada antes de chegar à sua mesa pode ser a chave do problema. Pensemos na saúde das nossas artérias. Elas são como tubulações delicadas que transportam o sangue por todo o corpo. A inflamação crônica causada por esses óleos oxidados e por outros fatores dietéticos pode danificar essas paredes.
tornando-as mais rígidas e propensas ao acúmulo de placas de gordura. Para nós, que já temos um sistema cardiovascular que passou por décadas de uso, essa inflamação é uma ameaça ainda maior. Ela pode acelerar o processo de aterosclerose, o endurecimento das artérias, que é a principal causa de ataques cardíacos e derrames. A dona Lúcia, por exemplo, sempre foi muito cuidadosa. Ela lia rótulos, evitava o sal e o açúcar, e comprava apenas nozes que diziam ser naturais e sem sal. Ela achava que estava fazendo tudo certo, mas ela começou a sentir um cansaço persistente, uma névoa mental e, por vezes, um leve desconforto no peito. Depois de muitas investigações e uma conversa aprofundada com um nutricionista funcional, descobriram que algumas das suas nozes saudáveis eram processadas com óleos refinados que, mesmo em pequenas quantidades diárias, estavam contribuindo para um estado inflamatório em seu corpo. Ela nunca imaginou que o problema pudesse estar ali, em algo que ela considerava tão benéfico. A diferença entre uma noz realmente saudável e uma que parece saudável está nos detalhes do processamento. As nozes, em sua forma mais pura, são repletas de gorduras mono e poliinsaturadas saudáveis, fibras, vitaminas e minerais que são fantásticos para o coração. Mas esses benefícios podem ser comprometidos por métodos de processamento agressivos. É por isso que é tão crucial sermos detetives da nossa própria saúde e investigarmos o que realmente estamos colocando no nosso prato. Então, o que podemos fazer para garantir que estamos consumindo nozes da maneira mais benéfica possível para o nosso coração? A melhor opção é sempre escolher as nozes cruas e sem sal. Amêndoas, nozes pecan, castanhas do Pará, avelãs, pistaches sem sal. Todos são excelentes escolhas em sua forma natural. Se você prefere as nozes torradas, a melhor forma é torrá-las em casa, no seu próprio forno, em temperatura baixa, cerca de 150 degrees, por uns 10 a 15 minutos, ou até sentir o aroma e ver uma leve mudança na cor. Assim, você garante que não há adição de óleos ruins, nem excesso de sal, e que os nutrientes se mantêm mais intactos. Outra alternativa são as nozes que especificam torradas a ar ou air roasted, que são opções mais seguras, pois minimizam o uso de óleos. Fique atento aos rótulos que mencionam óleos vegetais, sem especificar quais, ou que listam ingredientes que você não reconhece, em caso de dúvida. É sempre melhor optar pela versão crua. Ao fazer essas escolhas mais conscientes, você não está apenas evitando os danos potenciais, mas está ativamente nutrindo seu coração com o que ele precisa para funcionar no seu melhor. Está fornecendo antioxidantes, gorduras saudáveis que ajudam a reduzir o colesterol LDL, fibras que auxiliam na digestão e na saúde metabólica. É um ato de amor próprio, um investimento na sua vitalidade e na sua capacidade de viver uma vida plena e ativa. Não é sobre abrir mão do prazer de comer, mas sim sobre refinar suas escolhas para que o prazer venha acompanhado de saúde e bem-estar. E assim, chegamos ao final da nossa jornada de hoje, desvendando os segredos por trás das nozes que parecem amigas, mas que podem ser vilãs para o nosso coração. Falamos sobre a armadilha do excesso de sal e dos óleos ruins nas oleaginosas altamente processadas, sobre os perigos ocultos nas nozes açucaradas e nas barras de cereais recheadas de açúcares e gorduras inflamatórias, e também sobre como até as nozes que se dizem naturais podem esconder métodos de processamento prejudiciais ao seu sistema cardiovascular. A mensagem mais importante que quero que levem daqui é esta: não são as nozes em si que são as inimigas. Pelo contrário, em sua forma natural e não processada, elas são verdadeiros tesouros nutricionais,
cheias de gorduras saudáveis, fibras, vitaminas e minerais que seu coração e seu corpo amam. O inimigo está na forma como a indústria muitas vezes as modifica, adicionando sódio em excesso, açúcares, óleos inflamatórios e submetendo-as a processos que destroem seus benefícios e as tornam prejudiciais. Lembrem-se, pequenos ajustes na sua rotina alimentar podem fazer uma diferença monumental na sua saúde e felicidade, especialmente para nós, que queremos desfrutar cada momento da vida com vitalidade e um coração forte. É sobre fazer escolhas mais inteligentes e conscientes, sem precisar abrir mão do sabor ou do prazer de comer. É sobre educar-se e empoderar-se com o conhecimento para proteger o seu bem mais precioso, a sua saúde. Ao escolher nozes cruas, sem sal, ou torradas gentilmente em casa, você está fornecendo ao seu corpo uma fonte poderosa de nutrientes que combatem a inflamação. Ajudam a manter a pressão arterial em níveis saudáveis, melhoram o perfil do colesterol e apoiam a saúde geral do seu coração. Imagine-se com mais energia para as suas atividades diárias, com a mente mais clara para desfrutar das conversas e dos aprendizados, e com a certeza de que está cuidando do seu coração da melhor forma possível. Essa é a verdadeira riqueza que a alimentação consciente pode nos trazer. Não se sintam sobrecarregados com tantas informações. Comecem devagar, um passo de cada vez. Talvez hoje você decida ler os rótulos com mais atenção antes de comprar seus lanches. Amanhã, pode ser que você decida torrar suas próprias amêndoas em casa. Cada pequena mudança é um tijolo a mais na construção de uma vida mais longa, saudável e feliz. Vocês têm o poder de fazer essas mudanças, e eu estou aqui para apoiar cada um de vocês nessa jornada. Qual dessas dicas você vai começar a aplicar hoje mesmo? Me conte aqui nos comentários. Eu adoro ler as suas histórias e trocar ideias. A sua experiência pode ser a inspiração que outra pessoa precisa para começar a cuidar melhor de si mesma. Compartilhar é uma forma poderosa de nos fortalecermos mutuamente. Se este vídeo abriu seus olhos para algo novo e te ajudou a pensar mais na sua saúde, por favor, deixe o seu gostei. É uma forma de saber que estou no caminho certo e de ajudar este conteúdo a chegar a mais pessoas que precisam, pois o algoritmo entende que o vídeo é relevante e o divulga para mais gente. E não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder os próximos vídeos, onde vamos continuar desvendando os segredos para uma vida plena e saudável em qualquer idade. Há muito mais para aprender e compartilhar. E eu quero que você esteja comigo em cada passo dessa jornada. Lembre-se, sua saúde é o seu maior tesouro. Cuide dela com carinho, com sabedoria, e viva a sua melhor vida em cada idade, com um coração forte e cheio de alegria. Um abraço apertado e até a próxima.